Vamos lá. Nós vamos estudar agora, fazer uma revisão para o simulado, tá bom? Do ângulo de matemática do 7º ano. Então, vamos lá. Aqui nós temos, ó, ele fala assim, um poliedro da figura foi formado com blocos idênticos. Então, todos esses blocos são idênticos, tá? Aqui não tá muito parecido, mas são cubos, ó, cujas arestas medem 11 centímetros. Então, toda a aresta de cada cubo mede 11 centímetros. 11 centímetros. Então, o que ele quer saber, ó? Qual o volume desse poliedro em centímetros cúbicos? Então, ele quer o volume total. O que eu sei, ó? Vamos calcular o volume de um cubinho. Então, vamos lá. Como que eu calculo o volume de um cubo? Volume de um cubo é igual a aresta ao cubo. Quanto é a minha medida? Essa é a medidinha da reta. Quanto que ela mede, ó? 11 centímetros. Então, o que você vai fazer? O que vai ser? Vai ser 11 elevado ao cubo. E quanto é 11 elevado ao cubo? O que significa isso? Isso significa que eu vou multiplicar 11 vezes 11 vezes 11, repetir 11 3 vezes porque é elevado ao cubo. E quanto dá isso? Vamos lá. 11 vezes 11 dá 121. 121 vezes 11 vai dar quanto? Vamos fazer a continha, tá bom? Fazer aqui num cantinho, depois a gente colocar a resposta. Vou fazer aqui em cima, ó. 121 vezes 11. Uma vez 1, uma vez 2, 2, uma vez 1, mais, uma vez 1, 1, uma vez 2, 2, uma vez 1. Vai dar, ó, 1.331 centímetros cúbicos. Então, dá 1.331 centímetros cúbicos. Isso é o volume de um cubinho só. Quantos cubos eu tenho? Lembra, ó, tenho, e atrás aqui tem um, ele não pode estar flutuando esse, nem esse aqui, então tem que ter um cubo apoiando esse. Então, eu tenho 3 cubos mais um, tenho 4 cubos. Então, quanto que é o meu volume total desse poliedro todo? Então, o volume total é igual a 4, porque são 4 cubos, vezes 1.331. Quanto dá isso? Vamos fazer a conta. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Vai 1, 4 vezes 3, 12 com 13. Vai 1, 4 vezes 1, 4. Com mais um que foi 5. Então, dá quanto? 5.324 centímetros cúbicos. Tudo bem até aí? E aí, o item B, ele não foge disso, tá? Então, como que você vai fazer? A mesma coisa. O que você vai ter aí, ó? Quantos cubinhos, ó? Lembra, ó, tenho 3 cubos aqui, mas, ó, vou fazer, lembra da provinha? A gente tem, ó, 1, 2, 3. Vamos desenhar ele aqui, então, ó. Tem 1, 2, 3. Não posso ter ele flutuando, né? A gente tá fazendo esses 3, ó. Então, eu tenho que ter mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. Quantos cubinhos eu tenho? 6. Aí, tenho mais esses 2 aqui, lembra? Ó, um aqui e um aqui. Não posso ter esse flutuando, então tenho mais um aqui, ó. Porque não pode ficar, esse aqui não vai ficar flutuando, né? Então, quantos cubinhos eu tenho? 3. E mais esse sozinho aqui, ó. Quantos cubinhos, então, na realidade, eu tenho no total? Ó. 3 mais 6 mais 1, 10 cubos. Então, qual vai ser o volume total desse poliedro? O volume total é igual a 1.331, que é o volume de um cubo, vezes a quantidade de cubos, que é 10, certo? Então, eu fiz, ó, o volume de um cubo vezes a quantidade total dos cubos. Quanto dá o volume total, então? 10 vezes isso dá 13.310 centímetros cúbicos. Tudo bem? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Vamos agora para o 2. O 2 ele fala assim, ó, converta abaixo,
converta abaixo litros em metros cúbicos. Então, tá em litros, a gente vai converter para metros cúbicos. O que eu tenho que lembrar? Que 1 decímetro é igual a 1 litro. Então, eu sei que aqui, ó, 12 mil litros é igual a 12 mil decímetros cúbicos. E como que eu transformo ele em metros cúbicos? Lembra? Para eu transformar em metros cúbicos, eu estou em decímetros, vou andar para lá uma casa. Mas como é o cubo, eu vou dividir por 1000. Então, eu vou dividir aqui por 1000. Aí, eu vou transformar em metros cúbicos. Então, ó, a minha vírgula tá aqui, ó, 1, 2, 3. Lembra quando é múltiplo de 10, 100 mil, posso fazer assim, ó. 3 zeros, então, ó, a vírgula tá aqui. 1, 2, 3, vai vir aqui. Vai ser quanto? 12 metros cúbicos, certo? Ou também poderia só cortar os zeros, ó. Cortar esse zero com esse com esse com esse, daria 12 metros cúbicos. Agora, vamos para o próximo. Sempre isso, ó, 2 milhões e 400 mil litros. Como que eu transformo isso em metros cúbicos? Lembra que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, 2 milhões e 400 mil é igual a decímetros cúbicos. Como que eu transformo isso em metros cúbicos? Divido por 1000. Basta eu cortar os zeros ou andar com a vírgula. A vírgula, quando não aparece, tá aqui, ó. 3 casas, ó. 1, 2, 3. Vai dar o quê? 2.400 metros cúbicos. Vamos de novo, ó. 320 litros é igual a 320 decímetros cúbicos. Se eu quero transformar em metros cúbicos, eu vou dividir por 1000. O que eu faço? Ando com a minha vírgula 3 casas. Quando a casa não aparece, a vírgula tá aqui, ó. Então, ando 1, 2, 3. Então, vai ficar assim, ó. 0,320 metros cúbicos ou 0,3 ou 0,32 metros cúbicos, que é a mesma coisa. Tudo bem? Vamos continuar? Então, aqui, ó, eu tenho 12 milhões e 900 mil litros. Quanto que é 12 milhões e 900 mil litros? É a mesma coisa que 12 milhões e 900 mil decímetros cúbicos. Vou dividir por 1000 para transformar em metros cúbicos. Ou a vírgula tá aqui, ando 3 casas, vem para cá. Quando é tudo zero, eu posso cortar os zeros. Ó, esse com esse com esse com esse. Quanto vai dar isso? Então, isso vai ser igual a 12.900 metros cúbicos. Tudo bem até aqui? Espero que eu esteja dando para vocês entenderem. Vamos agora para a parte de probabilidade, ó. Para um experimento, foram utilizados uma sacola e blocos coloridos, sendo 8 amarelos, 4 vermelhos e 6 azuis. Qual a probabilidade teórica de retirar um bloco amarelo, um bloco vermelho, um bloco azul? Vamos primeiro entender o que é probabilidade. Probabilidade é o número de casos favoráveis, ou seja, aquele que eu quero que aconteça, dividido ou sobre o número de casos ou possibilidades total. Então, é o total de possibilidades. Então, vamos estudar aqui primeiro qual que é o nosso total. Qual é o meu total de possibilidades? Se eu tenho 8 amarelas, 4 vermelhas e 6 azuis, a soma de tudo isso me dá o total de possibilidades. Qual é o meu total? Você vai somar 4 mais 6 e mais 8. Se eu somar todo mundo aqui, vai dar 18 possibilidades. Vou abreviar aqui possibilidades a palavra, tá? Então, esse é meu total, 18 possibilidades. Agora, vamos fazer o item A. Ó, qual a probabilidade de eu conseguir um bloco amarelo? O que você vai fazer? Você vai ver quantos blocos amarelos você tem. Quantos blocos você tem? 8. Então, lembra? Probabilidade
de acontecer que eu quero, ou seja, blocos amarelos, é de quanto? Quantos blocos amarelos eu tenho? Ó, eu falei errado, 4 vermelhos, ó, é 8 blocos amarelinhos, tá? Falei 4, falei errado. Então, ó, a probabilidade de um bloco amarelo. Quantos blocos amarelos eu tenho? 8. Então, qual é os casos favoráveis? 8 para um total de quanto? Ó, 18. Então, 8 sobre 18. Que número que divide divide o 8 e o 18? Você pode deixar assim? Até pode. Mas na matemática, você sempre vai achar simplificado. Então, que número que se divide o 8 e divide o 18? O 2, né? Vamos dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 18 dividido por 2, 9. Não dá mais? Parou aqui. Então, qual é a probabilidade? 4 em 9. Então, eu tenho 4 chances em 9 de tirar uma fichinha, um bloquinho amarelo. Agora, na B. Qual a probabilidade de tirar um bloco vermelho? Então, a probabilidade de que eu quero que aconteça, de tirar um bloco vermelho. Quantos bloco vermelho eu tenho? 4. 4, lembra, embaixo é o total de quanto? 18. Sempre o total embaixo. Dá para simplificar? Vamos simplificar. Dá de novo por 2. 4 dividido por 2, 2. 18 dividido por 2, 9. Qual é a chance de eu tirar bloquinho vermelho? De cada 9, eu tenho 2 chances. Vamos para o último, que é o C. Qual é a probabilidade de eu tirar um bloco azul? Quantos blocos azuis eu tenho? 6. Então, esses são meus casos favoráveis, que eu quero que aconteça. Pelo total de quantas possibilidades? 18. Quem simplifica 6 e 18? O 2, né? Então, vai dar 3 sobre 6. Ainda dá para eu simplificar. Então, vou simplificar até não dar mais. Dá para dividir em cima e embaixo por quem? Por 3, né? Quanto dá isso? 1 meio. Ou seja, eu tenho 50% de chance de tirar um bloquinho azul. Ou seja, cada 2 jogadas eu posso tirar uma. Isso é probabilidade, não significa que vai acontecer. Tudo bem até aqui? Vamos continuar, então. Ó, então, vamos continuar. Vamos falar agora sobre razão e proporção. Então, ó, em uma empresa foi realizada uma dinâmica com os funcionários. No total, 81 funcionários estão participando da dinâmica, sendo que, para cada 5 homens, há 4 mulheres. O número total de mulheres que estão participando dessa dinâmica, é... Então, o que você vai destacar aqui? Eu já até destaquei, mas vou passar aqui em vermelho. Ó. Primeiro, o total de funcionários, que são 81 funcionários. E desses 81, de cada 5 homens, 4 são mulheres. E ele quer saber qual é o número total de mulheres. Como que você faz esse tipo de exercício? Se 81 é o total, eu preciso fazer o quê? Somar os 5, a quantidade de homens e mulheres, porque isso vai me dar quantas partes eu vou ter do total. Então, você vai somar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é somar a quantidade de homens e mulheres. Então, ó, 5 homens mais 4 mulheres vai dar um total de 9 partes. O que você vai fazer agora? Pegar o teu total, que é 81, dividir por 9. 81 dividido por 9 dá 9, 9 vezes 9, 81, sobra nada, entendeu? Somei a quantidade de homens e mulheres, foi 9. Pego o 9, divido por 81. O que eu achei? 9. Então, 9 pessoas, achei 9. Então, 9 é uma parte de 81. Então, ó, é uma parte de 81. O que eu sei? Eu tenho quantas partes de mulheres? 4. Então, eu vou fazer o quê? Pego, como ele quer saber o total de mulheres, ó, o total de mulheres, o que eu vou fazer? 4 mulheres vezes a quantidade, ó, uma parte que é 9. Isso vai me dar o total de mulheres. 4 vezes 9, 36 mulheres, de um total de 81. Tudo bem? Vamos ver. Vamos para o próximo, igualzinho, para ver se entendeu mesmo. Ó. Em uma festa de aniversário, foram feitos 121 doces, sendo que para cada 7 brigadeiros, há 4 beijinhos. Qual é o total de beijinhos? Então, vamos lá de novo. O que você tem que fazer? Lembra? Primeiro, somar a quantidade que eu tenho aqui no meu todo. Ó, 7 mais 4. Então, somo.
7 mais 4 vai me dar um total de 11 partes. Aí eu pego o meu total de docinhos, que é 121, e divido por 11. 121 dividido por 11, vamos fazer passo a passo, vai, 12. Quantas vezes o 11 cabe no 12? Uma só. Uma vez 11, 11. 12 tira 11, sobra 1. Abaixo, próximo número é 1. 11 tira 11, dá 1. 11 menos 11 dá 0. Então, ó, 121 dividido pelo total aqui, dividido por 11, deu 11. Então, 11 representa uma parte dos doces. Quantas partes eu tenho de beijinho? 4. Então, agora eu vou fazer o quê? 4 vezes 11 beijinhos. Que é 4 vezes 11 doces que representa a parte. 4 vezes 11, 44 beijinhos eu vou ter. Tudo bem? Então, qual é o número total de beijinhos? 44. Tudo bem? Espero que tenha dado para entender. Agora, vamos aqui, ó. Grandezas proporcionais. Então, ó, classifique em grandezas relacionadas a seguir em diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional é assim, quando eu aumento uma, a outra aumenta. Por exemplo, sempre falo do pãozinho, que é o mais fácil. Vamos supor que eu pague um pãozinho 50 centavos. Se eu comprar 2, pago R$1. Se eu comprar 3, pago 1,50. Se eu comprar 4, pago 2. Aumenta a quantidade de pão, aumenta o preço, perdão. Aumenta a quantidade de pão, aumenta o preço. Isso chama diretamente proporcional. Ou, se eu diminuo a quantidade de pão, diminui o preço. Então, quando eu aumento, ele aumenta, a outra grandeza aumenta, ou quando eu diminuo, a outra grandeza também diminui. Então, isso é diretamente proporcional. E o que é inversamente proporcional? Então, vamos pensar assim. Eu vou daqui de São Paulo para Praia Grande a 100 km por hora. Chego lá em 2 horas. Então, vou a uma velocidade de 100 km por hora, chego lá em 2 horas. O que acontece se eu aumentar a minha velocidade? Eu vou a 120 km por hora. Eu vou chegar em menos tempo. Então, se eu aumento a velocidade, diminui o tempo. Se eu diminuo a velocidade, aumenta o tempo. Então, isso chama grandeza inversamente proporcional. Quando eu aumento um, o outro diminui. Ou quando uma grandeza diminui, a outra aumenta. Agora, então, vamos ver se a gente entendeu. Vamos estudar os casos aqui, ó. O consumo de combustível e o quilômetro percorrido por um carro. Então, pensa, ó, consumo de combustível e o quilômetro percorrido por um carro. Vou pôr aqui a letra A. Quanto mais eu rodo com o carro, mais combustível eu gasto. Então, aumenta os quilômetros, aumenta a quantidade de combustível. Se eu aumento um, aumento o outro. Eu falo que essa grandeza é diretamente, vou abreviar, tá? Diretamente proporcional. Tudo bem? Vamos para B agora, ó. Quantidade de tijolos, e áreas de uma parede. Ó, então, se eu tenho uma parede, eu gasto lá, tô fingindo, 100 tijolos. Se eu aumento a minha parede, aumenta a minha quantidade de tijolos. Eu preciso de mais tijolos. Se eu aumento um, aumento o outro. Se eu diminuir a minha parede, eu vou usar menos tijolos. Então, diminui um, diminui o outro também. Então, isso é uma grandeza diretamente proporcional. Tudo bem? Vamos para C. Ó, desconto dado em um produto e o valor final pago. Vamos pensar. Se eu comprar uma blusa por, sei lá, tá lá o preço R$100, eu ganhar um desconto de 20%, eu vou pagar ela mais barato. Conforme eu aumento o desconto, a minha blusa vai ficando mais em conta. Eu aumento uma, o preço da blusa diminui. Aumento o desconto, o preço da blusa diminui. Diminui o desconto, o preço da blusa aumenta. Quando eu aumento um, diminui o outro, ou ao contrário, a gente chama de grandeza inversamente proporcional. Tudo bem? Vamos pro D. Ó, um número de torneiras de mesma vazão e tempo para encher uma piscina. Vamos pensar. Essas são as mesmas torneiras. Se eu tiver mais torneiras, eu encho a minha piscina mais rápido, certo?
Se eu diminuo o tempo, a quantidade de torneiras, aumenta o tempo de encher, entendeu? Se eu aumento as torneiras, diminui o tempo de encher a piscina. Então, isso é uma grandeza inversamente proporcional, tá certo? Vamos lá, agora a gente vai falar sobre áreas. A área do paralelograma e a área do triângulo. Quando eu tenho um paralelograma, como que eu calculo a área? O que é a área, Pro? A área é essa parte toda interna aqui, ó. Imagina que eu quisesse forrar aqui de piso, ó. Tá? Então, a área é aí dentro. Como que eu calculo a área de um paralelograma? Você vai fazer a medida do B até o C, que a gente chama de base, tá? Então, ou comprimento, medida do B até o C, vezes a minha altura. Então, ó, você vai fazer base vezes altura, tudo bem? Ah, e como que eu calculo a área de um triângulo? A área do triângulo é a mesma coisa quase que do paralelograma. Só qual é a diferença? Se eu somar dois triângulos iguais, eu vou ter um retângulo. Então, a área de um triângulo é metade da área do retângulo. Por isso que é base, que é aqui a largura, vezes a minha altura, só que dividido por 2. Tudo bem? Ah, tem que decorar a fórmula? Tem, tá bom? Lembra que o retângulo é metade da área do... o triângulo é metade da área do retângulo, tudo bem? Vamos agora treinar isso nos exercícios. Ó, eu tenho aqui um paralelograma, sempre onde ele forma esse ângulo reto aqui, ó, 90 graus é a minha altura. Quanto é a minha altura? 3 centímetros. Quanto é a minha base, ó? 8. Então, a área do paralelograma é igual a base vezes a minha altura, que a gente chama de H. Quanto é a base? 8. Quanto é a altura? 3. 8 vezes 3, 24 centímetros quadrados. A área sempre é quadrado, tá? O cubo é cubo. Quando é a área, é o quadrado. Vamos para o outro, ó. Toma cuidado numa questão dessa, sempre vai olhar. Eu poderia pegar aqui? Poderia, mas eu não tenho esse comprimento, então eu não posso pegar essa altura. Então, ó, é um paralelograma, eu vou fazer a altura que tá aqui, que é 4,5, vezes aqui a minha base, que é 6, a minha largura, tudo bem? Então, como que eu vou fazer? A área é o quê? Base vezes altura. Quanto é minha base? 6. Quanto é a minha altura? 4,5. Quanto dá isso, Pro? Vamos fazer a conta, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 4,5 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 4, 24. 24 com 3, 27. Uma casa depois da vírgula, uma casa aqui, ó. Conto uma casa aqui. Então, quanto dá isso? 27 centímetros quadrados. Tudo bem? Agora, vamos na área do retângulo, do triângulo, ó. Sempre tomar cuidado, ó. A base é onde forma essa altura de 90 graus, ó. Então, como que é a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Quem é a base, ó? Onde tá perpendicular aqui a altura, ó, é 7. Quanto que é a altura? 4,5. Então, 7 vezes 4,5 dividido por 2. Quanto dá isso? Vamos fazer a conta, né? No cantinho aqui, ó. 4,5 vezes 7. Dá 35, vão 3. 4 vezes 7, 28. Com 3, 31. Uma casa, vírgula, vem aqui. Quanto que dá isso aqui, ó? Então, 7 vezes 4,5. Vai dar 31,5. Tudo bem? Certo? Dividido por 2. Quanto dá isso dividido por 2? Vamos fazer. 31,5. Vou subir aqui para você enxergar a continha. Dividido por 2. A vírgula tá aqui, vamos igualar as casas depois da vírgula. Então, eu vou ter 315 dividido por 20, ó. 31, quantas vezes cabe no 20? Uma só. 20 tira 31, 11. Abaixo 5, vai dar 5. 5 vezes 20, 100. 100 tira, sobra 15. Quero continuar a conta, ponho a vírgula e vou ver quantas vezes o 20 cabe aqui no 150. Cabe
7 vezes 20, 140. Sobra 10. Quero continuar a conta, acrescento 0, vai dar 5 vezes 20, 100. Quanto vai dar essa minha continha? Então, ó, qual vai ser a minha área? 15,75 centímetros quadrados. Tudo bem? Vamos para o próximo. Ó, quero a área desse triângulo aqui. Então, a área é base vezes altura dividido por 2. Quanto é a minha base? 6. Quanto é a minha base? 6. Quanto é a minha altura? 4. Tudo dividido por 2. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 2 é igual a 12 centímetros quadrados. Tá certo? Vamos lá, vamos finalizar aqui. Então, o que você tem? Calcule 50% de 400. Tem várias formas de calcular. A mais fácil é assim, ó. O que é 50% de 200, 400? De 240. O que é 50%? É a representação da fração 50 por 100 vezes, o D significa vezes, 240. 50 dividido por 100 vai ser igual a 0,50 vezes x, que vocês entendem melhor, 240. Quanto que dá 0,50 vezes 240? É isso que você vai fazer, tá certo? Vai ver quanto que dá isso. Vamos lá, então? Então, você vai fazer essa continha aí. Pausa o vídeo, tenta fazer. Então, você vai fazer 0,5 vezes 240. Se a gente pensar, é metade, né? Não precisa nem fazer, ó. 0,5 é metade de 240. Quanto é metade de 240? 120. Então, 50% de 240 é 120. Deu para entender? De novo, ó. Quanto é 10% de 1.440? Eu escrevo 10 sobre 100, ó. A própria palavra fala 10 por 100. Então, 10 sobre 100. O D significa vezes 1.440. Quanto é 10 dividido por 100? 0,10. Quanto é 0,10 vezes 1.440? Então, você vai lá e faz a continha, certo? Vamos lá. Se eu dividir aqui, vamos fazer a continha aqui, ó. Onde eu vou fazer aqui no cantinho. Ó, dividir não, faço vezes, né? Ó, 1.440 vezes 0,10. Ó, dá 0,000 mais 0,441. Nem vou fazer o outro zero que não vai precisar. Ó, 2. É quanto? 144. Tudo bem? De novo, ó. Quanto é 5% de 400? 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100. O D significa vezes 400. Quanto é 5 sobre 100? É 0,05 vezes 400. Tudo bem? Se eu fizer essa conta, vamos lá fazer. O que eu vou ter? 0,05 vezes 400. Dá 120 mais 000 mais 4 vezes 5, 20, vão 2, ó, dá 0,002. Ó, 2. Quanto é 0,5 de... Quanto é 5% de 400? Então, é 20. Tá certo? Vamos agora para o último exercício. Ó, Ana Cristina escolheu uma camiseta que custa R$180. Então, custa R$180. Como pagou à vista, teve um desconto de 5%. Qual foi o valor do desconto? Quanto ela pagou pela camiseta? Bom, primeiro vamos calcular o valor do desconto. O desconto que você vai fazer 5% de 180. Quanto é 5% de 180? 5 sobre 100 vezes 180. Lembra? O que é 5 sobre 100? É a mesma coisa que se eu dividir 5 por 100, é 0,05 vezes 180. Quanto dá isso? Vamos fazer a continha aqui, ó.
180 vezes 0,05. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Vão 4. 5 vezes 1, 5 com 4, 9. Mais 0, 0, 0, mais 0, 0, 0. Somando todo mundo, a gente vai ter uma, duas casas, ó, depois da vírgula, uma, duas casas, vai ser 9. De quanto foi o meu desconto? R$ 9. Tudo bem? E quanto eu vou pagar pela camiseta? O desconto, isso aqui é o meu desconto. Quanto você vai pagar pela camiseta? R$ 180 menos 9. Pede o emprestado, fica 10, aqui fica 7. 10 dá 1, 7, 1. Então, ó, qual o preço, o novo preço da camiseta? O novo preço será R$ 171. R$ 171. Está feio aqui, né? Pensei em outro número. Tudo bem? Espero que ajude vocês no simulado.